Paz e graça, igreja, saudações a todos. Você também que nos acompanha através do vídeo, nosso canal no YouTube. Que a paz, o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade, irmãos, hoje, neste primeiro domingo, né, mês de abril, na nossa aula dominical, nós estamos fazendo de Atos, um livro importante, né, na edificação da igreja. O início, né, da Igreja do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você que nos acompanha no vídeo também, nos dê um feedback aí do som, se está tudo certo. A gente vai acompanhando aqui no decorrer da aula também, que a gente vai fazer alguns testes. Abra sua Bíblia, irmãos, em Atos capítulo 13. Nós vamos dar continuidade no livro de Atos, a partir do capítulo 13. Deixo um breve resumo do que nós vimos na última aula, né, no capítulo 12. Onde a gente viu a prisão de Pedro novamente, e após o martírio de Estevão, a gente vê o primeiro discípulo agora, no capítulo 12 também, sendo morto, né? Tiago, irmão de João, então ali é morto, no capítulo 12. A gente vê a prisão do apóstolo Pedro. Posteriormente, a gente vai ver que ele é liberto, né? Por um anjo do Senhor, de forma miraculosa ali, algo acontece. Então, Pedro é solto. E, no final do capítulo 12, a gente viu que Herodes, aquele que oprimia o povo, também caiu sobre ele a ira do Senhor, e ele também foi ferido, foi morto. E a palavra continuou sendo pregada e anunciada. E hoje esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Na primeira parte do capítulo 13, a gente vai ver que Paulo e Barnabé são comissionados, enviados pelo Espírito Santo em sua primeira viagem missionária. Há muitos detalhes a serem pontuados aqui, que diz respeito à missão, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eles pregavam a palavra, eles estabeleciam os planos da Igreja do Senhor Jesus, né, em meio a uma perseguição constante que eles viviam. E a gente percebe que, ainda assim, os judeus recusaram ouvir e receber a palavra de Deus, mas eles continuavam a pregar, e agora a gente vai ver, de uma forma mais efetiva, pregando para os gentios também. Não é apenas uma viagem, né? Não é apenas algo simples de se dizer, porque há muitas situações que nós vamos ver durante esse relato, né? Descrito para nós aqui, no livro de Atos, por Lucas, o que o apóstolo Paulo viveu durante essa jornada de transformação, né, onde ele era um perseguidor da igreja e agora um discípulo de Jesus. Atos 3 é um capítulo muito importante para nós, e é uma linha divisória, né, no livro de Atos, onde a gente vê que, antes desta passagem, a figura-chave e sempre em destaque foi Pedro. Lembra? Pedro é preso, perseguido, ele prega e ele, através da palavra do Senhor Jesus, muitos vão recebendo a mensagem, sendo batizados, a igreja vai tomando forma. Então, a figura-chave era Pedro, e a cidade-chave era Jerusalém, né? E os receptores do evangelho, inicialmente, eram os judeus. A partir desse capítulo, capítulo 13, a figura-chave passa a ser Saulo, chamado Paulo, né? E a cidade-chave é a Antioquia. E os receptores do evangelho são os gentios. Por mais que, em suas viagens, ele prega nas sinagogas aos judeus, ele também dá uma atenção aos gentios. Um outro fator que é significativo também em Atos 13, que a gente vai ver, é que, nesse capítulo, nós atingimos o terceiro estágio ali do plano de evangelização de Jesus. Todo mundo se lembra do que está escrito lá no primeiro capítulo de Atos? Se você quiser abrir na sua Bíblia ou acompanhar o slide, o texto, Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o primeiro estágio foi Jerusalém.
Nós vimos Jerusalém sendo evangelizada a partir do capítulo 2 de Atos. O segundo estágio foi a Judéia e Samaria, todo mundo lembra? No capítulo 8, vimos os cristãos dispersos, né? E Filipe indo para Samaria. Então a gente vê Jerusalém sendo evangelizada no segundo estágio, Samaria sendo evangelizada, assim como a Judéia, da mesma forma, da maneira que o Senhor Jesus disse. E finalmente, alguns anos depois, algum tempo depois que a igreja já se estabelecia, nós veremos o evangelho levado aos confins da terra. Perto do final ali do capítulo 13, o próprio apóstolo, né, Paulo, no final dos judeus escreve, né, porque o Senhor assim o determinou, né, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E é também no capítulo 13, irmãos, que começam as viagens missionárias de Paulo, como nós estamos falando. E muitos de nós, né, quando pensamos no livro de Atos, imediatamente pensamos nas viagens do apóstolo Paulo. Então, ao estudarmos essas viagens missionárias, irmãos, eu quero que vocês reflitam, né, e imaginam como deve ter sido isso na vida deste apóstolo, né? E nós possamos sentir, né, essa emoção de levar o evangelho ao mundo que se faz carente, né? Perdido. Então, nesta lição, nós vamos analisar aqui no Atos capítulo 13, o capítulo 13, versículo 1 ao versículo 15, assim o Senhor permitir, que fala do início ali da primeira viagem missionária de Paulo, e nós vamos ver os esforços missionários de Paulo durante os próximos 8, 9 capítulos, né? Não é só apenas uma viagem. Que vai ser ali é importante e é fundamental nós entendermos também. Tendo dito isso, irmãos, vamos iniciar com os versículos 1, 2 e 3 de Atos 13. Pedir aí que o irmão que tiver o microfone possa fazer a leitura para nós. Atos 13, 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, o sobrenome Líger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Heróis, Intertar e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. O versículo 1 começa: havia na igreja de Antioquia. Nós vimos nos capítulos anteriores como foi importante os atos da congregação em Antioquia, né? Foi uma congregação que pregou o evangelho deliberadamente para gentios, ainda que havia judeus ali também, e possuía como membros judeus e gentios. O evangelho começa a ser espalhado. Olha novamente para a lista que ele nos dá ali no versículo 1. Os 5 homens eram de sociedades provavelmente diferentes, né? Tudo que eles tinham em comum era o amor a Jesus, o amor às pessoas, né? E o desejo de unir essas duas coisas. A igreja tomava forma. E ali, dentro da igreja, os membros que compunham a igreja, haviam judeus e haviam gentios. E depois da enumeração aqui dos trabalhadores, né, principais da igreja de Antioquia, que ele destaca no versículo 1, no versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Perceba que é uma igreja que estava trabalhando, servindo ao Senhor, e inclusive jejuando. E aí vem o Espírito Santo e disse, né? O Espírito Santo não procurou os missionários entre os que estavam ali, esperando algo para fazer, acomodados. Eram pessoas que estavam servindo ao Senhor. O texto diz isso. E aí ele faz uma seleção a partir dos que estavam ativos no serviço ao Senhor. O texto diz: enquanto serviam e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo especificou que 2 homens deveriam ser mandados e enviados para esta missão. Então perceba que eles estavam participando ativamente ali naquele momento, ali naquele lugar, servindo ao Senhor.
E o Espírito Santo os convida, os dois companheiros, Barnabé e Saulo. Então, a igreja de Antioquia tinha o privilégio de separá-los para o ministério especial a eles que foi confiado, para essa obra missionária. E a missão de Barnabé e Paulo não foi uma tentativa ou uma iniciativa humana, mas uma ação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo que está ali na igreja levanta Barnabé e Paulo para essa missão, que seria importante para todos, inclusive para a nossa geração. Quando olhamos para trás e vemos esses atos, né, registrados por Lucas. A missão foi dada a Barnabé e Saulo. E para obedecer, né, à ordem do Espírito Santo, irmãos, a igreja de Antioquia fez algo especial ali, né? O texto diz, acompanha lá no versículo 3, ó. Jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então a gente viu que era uma igreja que trabalhava, uma igreja que servia e jejuava. E aí são selecionados os dois para essa missão. E aí quando a igreja vai enviar esses dois homens para a missão, ela continua orando e jejuando em favor deles, em favor desta obra que seria iniciada. E pense comigo, eles sabiam, ou pelo menos imaginavam, que era muito importante esta etapa na vida da igreja. E a igreja se colocava em prontidão, em oração, expressando seu apoio ao chamado missionário de Barnabé e Paulo. E mostrou nessa comunhão com eles, de fato. E os reconheceu como seus comissionários, né? Agora, acredito eu que os missionários também podem ter aquela sensação, né, de estar cumprindo com o plano de Deus para as suas vidas. Não é assim na vida dos irmãos, né, que estão há tempo aí servindo a Deus na igreja? Quando você olha para trás, aonde você iniciou o seu trabalho, servindo ao Senhor, e quando a gente vê que a igreja do Senhor Jesus começa a se expandir, o evangelho começa a ser pregado, não dá uma sensação de estou servindo a Deus, né? O cumprimento desse chamado. Imagino que sabiam que estavam, de fato, exatamente no lugar que Deus queria que eles estivessem, né? Fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Então, aqui é o ponto de partida para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Seguindo para os versículos seguintes, né? Versículo 4 ao 15. Bom, Fábio pode ler para nós? Versículo 4 e 5. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Pediam também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o proposto Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do proposto. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho de Tiago, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os restos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E, no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém. Vamos pegar os versículos 4 e 5 e analisar parte a parte este texto.
Eu deixei para os irmãos mapa para a gente analisar rapidamente do que seria essas viagens, né? A primeira viagem missionária de Paulo, conforme descrito aqui em Atos 13, e também nós vamos ver nos próximos capítulos, Atos 14, que inclui a cidade de Antioquia, né, como a gente vê nos dois mapas aqui em destaque, que seria ali o ponto de partida, né? Deixa eu ver se eu consigo verificar isso aqui. Antioquia da Síria, ponto de partida da viagem missionária. Depois ele vem para Seleucia, né? Se eu não me engano, é assim que pronuncia. Porto de onde eles partiram para Chipre. Depois Salamina, aonde também está localizada ali em Chipre. Na pregação, aonde ele vai trazer um sermão, que a gente vai ver logo mais também no capítulo 13, a pregação nas sinagogas. Em Pafos, na ilha também, ali em Chipre, que ali nós vamos chegar lá hoje, seria onde ali a conversão do procônsul Sérgio Paulo, né? E o confronto com esse mágico Bar Jesus, que nós acabamos de ler. Em Pérsia, que fica ali na Panfilha, onde João Marcos, que estava ali como auxiliar junto a eles, onde ele se separa do grupo por algum motivo. E depois Antioquia da Psídia, né? Que temos também a pregação na sinagoga e a oposição dos judeus ao Evangelho, mais uma vez. Depois nós temos Icônio, né, e Listra, também destacados no mapa, a rota que eles fizeram ali, onde a gente vai ver muitos judeus e gentios crendo no Evangelho pregado, né? E ali algumas perseguições acontecem. A cura de coxo, Paulo e Barnabé são confundidos, inclusive, com deuses ali, e Paulo é apedrejado. A gente vai ver durante esta viagem muitos discípulos sendo feitos, né, em Derbe, ali em Listra também, em Icônio, o fortalecimento dos discípulos e a última parada antes de retornar, né? A Antioquia, que seria o fim da jornada do relato da igreja. Então, Barnabé e Saulo, eles levaram consigo esse João Marcos, como a gente viu no versículo 5, como auxiliar do texto diz, enviados, pois, pelo Evangelho, né, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, né, o porto que servia a Antioquia, e dali eles navegaram para Chipre, conforme descrito no versículo 4. O grupo desembarcou em Salamina, e o porto, que era o porto ali, né, metropolitano, daquele extremo leste da região de Chipre, e o centro comercial da ilha. Chegados a Salamina, o texto diz no versículo 5, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Chipre, irmãos, tinha uma numerosa população, né, de judeus. Por isso fala-se de uma pluralidade aqui, né, de sinagogas. E pregar primeiramente nas sinagogas seria depois um padrão nas viagens missionárias de Paulo. Por mais que ele direcionasse a palavra, o evangelho aos gentios, ele também, em cada missão que ele estava, ele pregava também nas sinagogas. Vamos ler os próximos versículos 6 ao 12, que diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, por quê? Assim se interpreta o seu nome, procurando afastar-se da fé do procônsul. Então, ele tentava afastar ali a pregação que Barnabé e Saulo estavam fazendo a esse procônsul. Todavia, Saulo também, chamando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda,
procurava que o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, após trabalharem em Salamina, né, Barnabé e Saulo atravessaram toda a ilha, no versículo 6, escrito para nós. Certamente, eu acredito que eles estavam no decorrer desta viagem, nos lugares que eles passavam, pregando e ensinando, né, a todo momento. Finalmente, Barnabé e Saulo, irmãos, e João Marcos chegaram então à cidade portuária de Pafos, no extremo oeste da ilha, como a gente viu no mapa, né? Pafos era a capital de Chipre e a residência desse procônsul, né? Versículos 6 e 7. E o enfoque não é exatamente na conversão desse agente de Roma, né? Mas na confrontação com o mágico, chamado Bar Jesus. Pode nos surpreender o fato de um homem, como o próprio texto fala, né? Um homem inteligente, como serve Paulo aqui no texto diz, ter como conselheiro um mágico, né? Porém, naquela época, irmãos, todos eram, né, ou pelo menos uma grande parte daquela geração era supersticiosa, né? Mas o crédito por ter conversado, né, ou pelo menos tentado conservar ali e ouvir as palavras de Barnabé e Paulo, manter a mente aberta, é do próprio Sérgio Paulo. Ao ouvir a pregação de Barnabé e Saulo, ele mandou chamá-los, versículo 7, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus sabia que se esse Sérgio Paulo, né, aceitasse a mensagem de Jesus, ouvisse a pregação, a sua posição de influência nele estaria ameaçada. Portanto, quando Barnabé e Saulo tentavam falar, o texto fala que ele se opunha, né? Olha lá, no versículo 8. Mas opunha-se ele mais o mágico, procurando afastar-se a fé, o procônsul. Então ele começa a interromper e, de alguma forma, tentar afastar aqueles discípulos, né? O encontro com Elimas, ou Elimas, né, ilustra a oposição espiritual ao Evangelho. E a gente tem isso hoje, né? Ou foi só naquela época? Paulo, ele denuncia esse mágico, né, como um agente do diabo, reforçando o conflito entre a luz e trevas, né? A NVI, ela traz para nós, na tradução, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. E aí Saulo, ele lança uma maldição, né, sobre esse mágico, né, no versículo 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Então, a condição de Bar Jesus não era permanente, né? Porque ele fala, não vendo o sol por algum tempo. Imagina se que poderia ele voltar a ver, né? Assim como Saulo também, que ficou cego na estrada de Damasco, né? Para Damasco. Aconteceu com ele, lembra? E ele teria um tempo para pensar e arrepender-se. Entenda que Saulo foi um simples agente de Deus e ele disse ao mais que a mão do Senhor estaria sobre ele. Então, não conseguindo deter Barnabé e Saulo, né, com talvez um desânimo, um abatimento, ele tenta ali difamar ou trazer de forma de engano, como o próprio texto diz, né, filho do diabo. A gente muitas vezes não dá ênfase nessas coisas, mas nós sabemos que ele tenta, né, impedir a igreja de alguma forma, impedir a igreja de alguma forma. Então, o procônsul, vendo o que sucedeu, ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor, versículo 12. A admiração do oficial não foi em relação àquele milagre ou aquela coisa que aconteceu ali, mas, conforme o texto disse, né, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Nos leva a entender que a mensagem do Evangelho estava sendo entregue de maneira efetiva, né?
em sua integridade, porque ele olha para os discípulos e se sente maravilhado, crendo naquilo que eles estavam falando. O Evangelho estava surtindo efeito na vida deles. O poder de Deus para salvar era e é o Evangelho, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, a condição aqui que ele nos dá é crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O que importava para Lucas aqui em Atos, como lição significativa a ser aprendida, né? Com essa ocasião aqui, no momento, era que as forças do mal, né? Todo aquele confronto que na sua primeira viagem ele já estava tendo, ele nem tinha chegado no seu destino e ele já foi confrontado. Que essas forças que tentavam contra eles poderiam ser derrotadas. E o mais interessante, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, ele nos traz situações em suas vidas e as resoluções dessas situações em suas cartas. A atividade missionária sempre encontrará oposição de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, vai nos dizer, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer como nós nos comportamos diante de tal coisa. E ele diz, acompanhe comigo no slide na sua Bíblia, Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há um tempo depois, ele escreve isso. Já experiente, já experimentado, viveria assim muitas coisas, mas ele percebe, né? Quando fomos pregar, quando viajamos, encontramos muitos desafios. A gente vai ver esses desafios enfrentados por Paulo durante suas viagens. E aí ele chega em Efésios e ele fala, olha, quando tiver perseguição, quando as coisas não estiverem bem, revestivos de toda a armadura de Deus. E qual que é a armadura de Deus, irmãos? Palavra. Quando nós temos aula dominical, no domingo, quando nós temos escola da Bíblia, quando temos sermão, quando temos o irmão falando uma mensagem, uma palavra, a gente está nos revestindo do quê? A palavra. E a gente se fortalece com a palavra. E quando somos confrontados, quando nós somos tentados de alguma forma, e tenho a certeza que isso vem na vida de todos nós estaremos revestidos com a palavra de Deus. Amém. Para poder, como o texto diz, ficar firmes contra as ciladas do diabo. E se engana quem acha que ele não existe. E isso é importante compreender, porque a luta, como o texto diz, não é um contra o outro aqui, né? É espiritual. Seguindo para os versículos 13 e 14, e navegando de patos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo um sábado à sinagoga, assentados. Qualquer que tenha sido aqui a razão de João Marcos ter se afastado, né? Paulo ficou profundamente indignado com ela. A gente vai ver isso no capítulo 15. Lucas disse que João apartou-se, né? Paulo disse que ele se afastou. Mas
nesse momento que Paulo e Bernabé não desistiram e seguiram por seus destinos. E resolveram ali, então, chegar até Antioquia da Psídia, a cidade base da província romana da Galácia, que a gente vai ver que fatos ali acontecer. Então, João Marcos retorna a Jerusalém, deixando Paulo e Barnabé. E aí, quando eles chegam, eles se assentam ali no sábado, como de costume, na sinagoga, e seguindo para o versículo seguinte, ele diz: depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, tendes alguma palavra de exortação para o povo? Dizei-a. No primeiro sábado em que lá estavam, como era de costume deles, Paulo e Barnabé, indo à sinagoga, assentados. Então, depois da leitura da lei dos profetas, também como de costume, os chefes da sinagoga pediram uma palavra de exortação. Aqueles dias também eram tão penosos quanto os nossos. E uma mensagem de encorajamento ou de exortação era e ia ser inconveniente, né? Se fazia necessário. Então, nós não vamos iniciar hoje, porque o tempo é curto, tem 5 minutos. Capítulo 13, versículo 16 ao 41, Lucas dá uma amostra da mensagem que Paulo iria pregar aos judeus nas sinagogas. E esses versículos registram esse sermão de Paulo. Eu gostaria de trazer a reflexão com os irmãos, né, sobre essas lições práticas iniciais que a gente tem quando a gente vê Paulo sendo comissionado, né? Paulo e Barnabé sendo enviados para esta missão, aonde ouvir e obedecer a direção do Espírito Santo é importante e fundamental para a vida da igreja. A igreja de Antioquia, irmãos, ouviu o Espírito Santo, quem enviou Barnabé e Paulo aqui neste momento. E nós precisamos buscar a direção de Deus também em oração, agir conforme a vontade de Deus. Então, quando nós iniciamos um trabalho na igreja, uma missão na igreja, por mais que nós não vamos para o outro lado do mundo, nós precisamos orar uns pelos outros. Porque o Evangelho, ele enfrenta a oposição. Nós aprendemos isso agora nesses poucos versos. Mas tem poder para transformar vidas. O caso aqui desse mágico, né, mostra que sempre haverá resistência, mas a palavra de Deus é mais poderosa. E aí, a esta altura, você deve estar pensando, perguntando, né, mas Lucas, isso tudo é muito interessante, né? A gente traçar toda a viagem, entender os perigos que esse apóstolo correu. Ele não pegou um avião de 1 hora. Ele não estava no carro com ar-condicionado. Imagina o processo dessas viagens, as dificuldades enfrentadas. Fome, sede, perigos, né, pelo caminho. É muito mais do que uma simples viagem, né? Por isso que eu gostaria de ter levantado essa reflexão com os irmãos, né? Tudo que foi feito por Jesus, pelo Espírito Santo, e a igreja se iniciava aqui para termos hoje conhecimento de quem é Cristo, né? E o que tem a ver comigo? Afinal, né, eu não sou missionário, mas permita-me dizer, né, se você é um cristão, deve ser um missionário, né? A palavra missionário, ela vem do latim, e ela significa aquele que foi enviado. Foi somente Paulo e Barnabé que foi enviado para alguma coisa, não? O que vocês acham? Tem mais gente aí, não tem? Muita gente, né? Você pode não ter sido enviado para uma congregação lá do outro lado do mundo, né? Como geralmente se pensa a respeito de um missionário. Mas você foi comissionado também pelo Senhor para levar o evangelho às pessoas. Com quem você tem contato, principalmente. Olha o que nos diz o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, e eu peço para que você acompanhe comigo, ou na sua Bíblia, ou em slide. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha o verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
E fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não podemos esquecer das palavras do Senhor Jesus. E esse chamado era só para os discípulos? Ou para nós também? O que vocês acham? Todos somos comissionados. Vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai e do Filho. Ensinem a obedecer o Evangelho, a palavra. Não é mesmo? Então é um capítulo fundamental para entendermos essa missão da igreja. E não só de Paulo, e não só de Barnabé, não só dos discípulos, mas da igreja. E eu espero que nenhum de nós queira ser observador da pregação do Evangelho, né? Mas nós precisamos estar dispostos a nos envolver no grande desafio que é partilhar o Evangelho. Com amigos, com vizinhos, com família. Como todo cristão deve ser um missionário. Então, esta lição, irmãos, para nós, tem muito a ver comigo, com você, com a igreja. E você pode, sim, usufruir de todas as bênçãos do Senhor, da família de Deus, né? Dos amigos, da comunhão, da sensação agradável que é o cumprir o propósito de Deus na nossa vida, né? Quando a gente olha para a vida e fala, bem, não sei o que tudo eu fiz. Deus me pediu e eu fiz. Assim como também saber lidar e enfrentar com os momentos que são desagradáveis, né? Como o desânimo, o abatimento, a difamação, o engano, às vezes a decepção, os perigos. Isso muitas vezes nos coloca. Mas, se e quando isso acontece ou acontecer, fazer conforme os discípulos, né? Alegrar-se por ter sido considerado digno de sofrer por esse nome, por Jesus. E confiar nele. O Espírito Santo dirige a missão da igreja aqui. E ela, a igreja que nós acabamos de ver se iniciava e tomava forma, ela se estendeu até os confins da terra. Amém. Irmãos, nós não temos mais tempo. Eu gostaria de trazer aqui a pregação agora de Paulo, né, na sinagoga, que vai ser do versículo 16 até o versículo 41. Então, a gente viu toda a viagem que Paulo e Barnabé fez, chegando a esse momento, na sinagoga, ele vai pregar, ele vai fazer muitas coisas ali. Então, nós vamos dar continuidade a essa pregação que Paulo na sinagoga, na próxima aula, a partir do versículo 16. Amém? Nós vamos fazer uma pausa agora para o café, depois nós voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém.